Aleluia, aleluia. Toma a minha vida, tudo é teu. Que esta seja a sua fala, que essa seja a sua afirmação. Eu tenho uma palavra que desejo compartilhar com você. Se você tem uma Bíblia, abra-na em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 27. Nós encontramos uma passagem da qual eu quero tomar como base para a mensagem de hoje. Nesses dias de pandemia, nesses dias de tantas informações, é perceptível que há um medo assolando a nossa nação. Este medo tem batido em todas as portas. E medo de quê, pastor? Medo de morrer. Tem gente que está tão dominada por isso que já está desejando morrer antes mesmo de pegar esse tal coronavírus. Mas por que tudo isso? E ao olhar para Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o autor de Hebreus diz: porque aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ao olhar para essa expressão, eu entendo que todos nós estamos sujeitos àquilo que nós mais tememos. As pessoas vivem apavoradas e com medo de algo que é inevitável, ou seja, todos um dia vão morrer. A grande problemática é que, como diz o filósofo, nós vivemos como que se nunca fosse morrer. E morremos como que se nunca tivesse vivido. Nós estávamos vivendo numa vida tão frenética que não tínhamos tempo sequer para pensar no que chamamos de eternidade. Achávamos que as coisas dessa vida são tão importantes e por elas nos sacrificávamos. Morríamos por uma vida que dura quantos anos? 70? 80? O que passa disso, cansaço e fadiga. E agora, diante desta situação, vimos que o dinheiro para onde tanto corremos atrás não nos serve, porque não há vacina para se vender, não há viagens que possam ser feitas porque os portos estão fechados. Então, vimos que o dinheiro não era a coisa mais importante. Olhamos para um lado para o outro e vimos o trabalho que tanto dedicamos às nossas vidas, agora não podem nos propiciar nada mais do que distrações. Por quê? Todos nós, grandes e pequenos, religiosos ou ateus, estamos diante de um fato já registrado na Bíblia: morreremos uma vez. Mas a questão não é a morte em si, porque se a morte é um ser que deixa todos na mesma igualdade, leva a todos sem distinção de quem são, devemos então pensar o que ela é. E ao olhar para as Escrituras, eu descubro que a morte é apenas a cortina que nos separa da eternidade. Estamos do lado de cá, mas um dia a enfrentaremos. E para a eternidade só há duas maneiras de lá chegar. A primeira delas é morrendo. E se você conhece a Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 3, diz que há um passo entre você e a morte. A morte nunca esteve distante, ela sempre esteve tão próxima. A única coisa que nos permite amanhecer a cada dia e permanecer vivos, respirando, é a mão do Todo-Poderoso. É Ele quem dá o fôlego de vida e que faz com que você respire, amanheça, anoiteça e permaneça a sua vida. Tirando a respiração, você está entregue à morte. E todos nós estamos suscetíveis a ela. Paulo há de dizer que somos entregues a ela todos os dias. Ela não faz distinção. E a qualquer momento ela vai bater na nossa porta, se não por uma doença, se não por um vírus, de outra forma, mas todos um dia virão. E aí, olho para a frase do filósofo: estamos vivendo como se nunca fosse morrer. E quando nos deparamos com ela, olhamos e descobrimos que estávamos vivendo uma vida totalmente longe do propósito. Só há duas formas de você encarar a eternidade: uma é morrendo, e a outra, pastor? A outra é a razão da mensagem de hoje, chama-se arrebatamento. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, Paulo escreve à igreja de Corintos e diz a eles: amados, não fiquem assustados quanto a essas coisas, porque haverá um dia em que será tocada uma trombeta, dada uma ordem, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão arrebatados. Se a morte é o caminho mais rápido para a eternidade, há um outro caminho chamado arrebatamento.
A palavra arrebatar significa ser tirado de um lugar para o outro com força e poder. E é exatamente isso que um dia há de acontecer. Deus há de arrancar um povo da terra, que não passarão pela morte, mas enfrentarão as cortinas indo até a eternidade. O arrebatamento é um assunto real, bíblico e merecedor da nossa atenção. Todavia, para muitas pessoas, o arrebatamento é algo difícil de se entender. Se você quer entender o arrebatamento, basta você usar a analogia do casamento. Não há melhor figura para representar o que é o arrebatamento do que a ideia do casamento. E quando eu falo a ideia do casamento, eu estou falando do casamento aos modos judaicos, porque foi na época dos judeus, para o povo judeu, que Jesus dirigiu estas palavras. Então, ao olhar para o casamento judeu, descobrimos o que é o arrebatamento e chegamos à conclusão se estamos ou não prontos para isso. Para melhor informar a você, o casamento se dava da seguinte forma: primeiro, muito antes de acontecer o casamento, ocorria uma aliança pública. Os pais se reuniam com a presença dos seus filhos e faziam uma aliança chamada aliança matrimonial. Essa aliança era chamada de despojamento, onde um homem ficava comprometido com uma mulher, mesmo que ambos não fossem a partir dali morar debaixo de um teto. Mas naquele dia, eles estavam aliançados, juntos, perante o sacerdote, com a bênção dos pais. Eles estavam no pé do altar e o sacerdote os abençoava. A partir dali, eles eram considerados marido e mulher. Só não tinham ainda a intimidade, a vida junto. E por que não tinham isso? Porque o que determinava a distância entre a aliança pública e a intimidade do casal era o tempo em que o noivo saía dali e iria construir uma casa para a sua noiva. Sim, as escrituras chamam isso de tálamo, aposento do noivo e da noiva. Se você olhar para as escrituras, vai ver que em Gênesis, no capítulo 25, é isso que se passa, capítulo 24, é isso que se passa com Isaac. Isaac está apaixonado de uma mulher e ele a leva para a tenda, e se ele era órfão de mãe, a tenda da mãe se tornaria a casa da sua esposa. Se os seus pais eram vivos, ele precisava construir uma casa para levar a sua noiva para lá. E o tempo até a aliança pública e a intimidade, as núpcias propriamente dita, era a construção de uma casa. Olha que coisa fascinante. Ao olhar para isso, estamos descobrindo um pouco sobre o arrebatamento. Depois que a casa estava pronta, que os aposentos estavam prontos, o noivo ficava de lá enviando presentes para a noiva. Aparecia na história um personagem chamado amigo do noivo. Esse amigo do noivo tinha duas funções. Ele saía da casa do noivo, alguém muito próximo, muito amigo, muito íntimo do noivo, e ele ia até a noiva, levando presentes, preparando ela para o dia do encontro. Ele levava joias, ele levava especiarias, perfumes, preparando a noiva para o dia. Mas a noiva estava triste, a noiva estava saudosa, ela queria que o seu amado viesse. Então o amigo, além de adorná-la, consolava dizendo: só mais um pouquinho, logo logo o noivo vai chegar, só mais um pouquinho. Enquanto isso, o noivo estava terminando a casa aprontou-se, então chegava o dia. Quem determinava o dia não era a noiva, quem determinava o dia era o noivo. E quando o noivo saía, a ordem era essa: o amigo vinha antes e gritava dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo. A noiva, que ouviu a voz do amigo do noivo, saía de casa como que se fosse uma despedida de solteiro. Ela saía se despedindo da sua vida de solteiro, porque ia entrar numa nova vida. E ela saía pelas ruas se despedindo, e as pessoas a aplaudiam, e ela ia saindo e encontrava na rua com o noivo, e o noivo a levava para a casa do pai, onde aconteceria a festa nupcial. A festa era na casa do pai. Ali, o compromisso que firmado um tempo atrás, agora é consumado. Noivo e noiva se tornam marido e mulher. É um encontro fascinante.
Aplique isso àquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. É exatamente assim. A vida com Deus é exatamente assim. E sabe como? Ela começa no altar. Sim, tudo começa numa aliança pública. No dia em que você e eu tomamos uma decisão e entregamos a nossa vida, estávamos dizendo: Senhor, eu serei a tua noiva, eu serei a tua igreja, eu serei o teu povo. No dia em que você, ao pé do altar, e que coisa fascinante, com a presença das pessoas, do sacerdote, ali ambos fizeram uma aliança. Há 25 anos atrás, eu fiz uma aliança com Deus. Ao pé do altar, eu disse sim para Jesus. Eu entreguei minha vida a Ele e agora estou aliançado com Ele, esperando Ele voltar. E Ele vai para casa preparar os aposentos. E o que me deixa mais fascinante é que em João, no capítulo 14, Ele olha para os seus discípulos e disse: não se turbem, não abalem os seus corações, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou, prepararia, e quando preparar, virei outra vez. Escute uma coisa: a casa já está pronta, os aposentos já estão prontos, e o que falta? O noivo voltar. Somente isso está faltando, o noivo voltar. E do lado de cá, a noiva está dizendo: volta, meu Senhor, esse mundo está tão difícil. E no intervalo entre o retorno do noivo, aparece o amigo do noivo. Sabe quem ele é? O Espírito Santo. É ele que é íntimo do amigo, íntimo do noivo. É ele que faz parte da eternidade, da trindade, que vem e diz para a noiva: calma, noiva, logo, logo Jesus vai voltar. É Ele que acalma o nosso coração e nos adorna com seus presentes. O Espírito Santo está nos presenteando diariamente e nos consolando. João 14, versículo 26 diz que Ele nos consolará. O amigo do noivo não apenas nos consola, mas o amigo do noivo é quem sai pelas ruas gritando, dizendo: aí vem o noivo. E nos dias de hoje, esta voz ganha um eco bem maior, porque mais do que nunca é nítido que o amigo do noivo está dizendo: aí vem Jesus. Ele está voltando. O grito tem sido dado. Tudo o que está acontecendo remete a um único convite: o convite para a eternidade. E enquanto você se distrai, preocupado com a doença, preocupado com a economia, você está esquecendo de ouvir o chamado do Espírito Santo dizendo: aí vem o noivo. Porque quando o amigo chama, o que ele espera da noiva? Que a noiva saia de casa, se dispersa do mundo, se dispersa da velha vida. Esse tempo é tempo de se despedir da vida de pecado, é tempo de renunciar muitas coisas e deixá-las para trás. Em Atos, no capítulo 2, quando Pedro prega um sermão, eles perguntam o que devemos fazer para ser salvo. E Pedro, no capítulo 2, no versículo 40 de Atos, diz: salvai-vos dessa geração perversa. Meu povo, é hora de sair de uma vida de pecado, é hora de sair de uma vida de inércia. Se você está preocupado entre morrer ou viver, adoecer ou ficar com saúde, perder o emprego ou ganhar o seu auxílio assistencial, você deveria entender mais ainda que é tempo de conserto, é tempo de se despedir de uma velha vida, é tempo de limpar os seus corações, de purificarem as suas almas, porque o noivo já deu a ordem, e o amigo do noivo está dizendo: aí vem o noivo. E quando isso é dito, agora o encontro de ambos se reúnem e partem para a casa do Pai. A casa do Pai é o céu onde está o trono de sua glória, e este dia acontecerá ao molde do casamento. Foi Jesus que disse: quando a ordem for dada, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, os que ficarem vivos serão arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse: na casa do meu Pai, sim, lá tem morada, e onde eu estou, eu levarei vocês para que estejam também. Sabe onde esse lugar
os céus, os céus, os céus. Ao olhar para Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, o autor escreve dizendo que só falta um pouquinho de tempo. Ele usa uma expressão menor do que um pouquinho, dizendo um poucochinho de tempo. Se você achava que a história do arrebatamento era conto de carochinha, porque os pais já falavam, porque os avós já falavam, você agora está diante de um fato que talvez essa seja a última geração, talvez essa seja a última noite que você tenha, talvez essa seja a última pregação. E se for, como está a sua vida? Como está o seu coração? Você tem sido uma noiva adornada ou uma noiva manchada? Você tem sido uma igreja comprometida ou descomprometida? Você tem sido um cristão fiel ou um cristão negligente e displicente? Está na hora de você rever a sua vida. Quando eu olho para isso, eu penso que tudo começou no pé do altar, quando o sacerdote recebe o noivo, recebe a noiva e faz uma aliança. Ei, tudo começa no altar. Se você não está pronto para subir, ainda está aberta a porta, ainda, mas em breve ela vai fechar. Então corra para o altar, entregue-se diante de Deus, renda-se diante do Senhor. Essa noite eu sou o sacerdote que estou entrando em sua casa. Você é o homem e a mulher que pode agora se dobrar diante de Deus, que pode se curvar diante dele e dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a ti a minha vida. Eu faço uma aliança contigo, viverei contigo, e se ainda a morte chegar, ela não me dominará, porque a eternidade contigo é melhor do que a vida. Escute-me, você ainda tem tempo, ainda resta tempo. Talvez essa seja a última chamada, e se essa é, como está você? Como se encontra? Aonde você estiver, eu quero orar por você. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Um dia já cantou na igreja, mas algumas coisas aconteceram e você se distanciou. Ainda há tempo de voltar. Você foi para a igreja, mas você nunca tomou uma decisão. Achava lindos os cultos, mas nunca tomou uma decisão. Ainda há tempo. Você talvez nunca pisou numa igreja, era uma pessoa religiosa, praticava seus rituais que aprendeu na sua infância, mas ainda não tomou uma decisão. Ainda há tempo. Sim, ainda há tempo de você voltar para a casa do Pai. Ainda há tempo de você dizer: eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Eu quero convidar você, para onde você estiver, colocar-se de pé. Eu vou orar por você. Eu quero que você cante essa canção. E se hoje você quer tomar essa decisão, depois dessa música, eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, e Ele está dizendo uma única coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Você pode cantar conosco? Nós vamos adorar a Deus juntos, e enquanto adoramos, tome uma decisão. Tome uma decisão. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você pode dizer: vem Jesus, cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante isso na sua casa. Vem Jesus, Cante isso. vem Jesus, Maranata, ora Levante suas vem mãos. Senhor Declare Jesus. isso. Vem, vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus prometeu voltar e ele virá. A vinda de Jesus, ela é conhecida em 3 fases. A primeira, quando ele veio, o verbo que se fez carne. A segunda, quando ele virá para nos buscar. E sabe qual é a terceira? Quando ele vem morar dentro de você. Em João 14 diz: se você me ama e guarda a minha palavra, eu e o meu Pai te amaremos, e viremos e faremos em você morada. Está na hora da sua vida se tornar casa de Deus. Você quer se reconciliar agora? Você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Ajoelhe-se aonde você está, no seu quarto, no pé da cama, na sala, onde você estiver. Você pode fazer isso agora. Se tiver alguém perto de você ou não, esse momento é um momento de oração. É você, Deus e eu orando por você agora. Sim, eu quero orar por você. Meu Deus, põe a mão sobre o seu coração. Repita comigo essas palavras: Senhor, eu estou voltando.
estou abrindo o meu coração, estou entregando a Ti a minha vida, o meu viver. Perdoa os meus pecados, que o meu nome esteja em Teu livro, e quando esse dia chegar, eu quero estar pronto para morar contigo. Senhor, eu sou Teu, eu creio em Ti, na Tua morte, na Tua ressurreição, e eu faço uma aliança contigo agora. De olhos fechados, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos quatro cantos dessa nação ou fora dela, nos arredores dessa cidade, perto ou longe, tem alguém orando comigo. E aonde houver um coração sincero, eu sei que o Senhor está vendo agora, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então receba esta pessoa que está se reconciliando contigo agora, que está voltando para a casa do Pai, que está tomando uma decisão de fé e dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Como na aliança do noivado, que se faz um compromisso público, hoje nós estamos fazendo o que diz a Tua palavra. Tua palavra diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Recebe esta pessoa, recebe este homem e esta mulher que acabou de tomar uma decisão entregando sua vida a Jesus. Deus, eu abençoo estas pessoas, que o Teu amor entre em suas casas, em seus corações, e que o medo, a angústia, que tudo isso seja nada diante do Teu amor, do Teu poder. Eu abençoo você em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Diga amém, diga amém, diga amém. Aleluia, aleluia. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à família de Deus. Aonde você está, se você tomou essa decisão, se você repetiu essa oração, entre em contato comigo. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp no grupo, aqui na plataforma do YouTube. Você pode me chamar. Eu quero conhecer você, eu quero poder ajudar você. Ei, Jesus te ama e por isso entrou na sua casa agora. Cante ao Senhor conosco, cante. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Meu Pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Sinto falta da tua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai.
Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo